Abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Capítulo 1. Como eu lerei todo o capítulo, eu peço que você preste muita atenção na leitura da palavra do Senhor. São 21 versículos, é um trecho um pouco extenso. Peço que você preste atenção na leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite.
que o Senhor nos instrua nessa noite. E que o Senhor nos transforme nessa noite, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Meus irmãos, o livro do profeta Daniel, ele logo no seu início ali, nos 2 primeiros versículos, ele começa com verdades bem chocantes para falar a verdade. Ele começa falando que Deus tem um povo, obviamente, e que Deus entregou esse povo nas mãos dos inimigos. É interessante nós pensarmos isso, porque às vezes nós escutamos a história de Daniel, falamos de Daniel, do jovem Daniel, mas esquecemos que foi o próprio Deus que entregou Daniel e o seu povo na mão do rei Nabucodonosor. É interessante pensar isso, né? Será que o nosso Deus teria capacidade ou a capacidade de nos permitir passar por grandes dificuldades na vida? Interessante essa pergunta, né? Será que um Deus amoroso teria capacidade de fazer o seu povo escravo? Seria essa a demonstração do próprio Deus? Ou mais? Será que o nosso Deus permitiria você passar por grandes dificuldades na vida? A resposta é sim. E é interessante que a resposta é sim, por amor a Ele mesmo e a você. Interessante essa resposta, né? Às vezes a gente acha que o amor não sofre, o amor só tem felicidades, o amor não passa por dificuldades. E aqui uma verdade difícil para a gente engolir: que Deus entregou o seu povo na mão do rei Nabucodonosor, na mão do povo da Babilônia. Mas por que eu quis começar com essa pergunta, ou provocando vocês a isso? Para mostrar uma coisa que a Bíblia toda mostra, e que deveria fazer você descansar um pouco mais no Senhor. O nosso Senhor é soberano, 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 sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas que Ele mesmo criou. O nosso Deus é soberano. E isso tem que estar cravado na sua mente, cravado na sua base. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é amor, o nosso Deus é bondade, o nosso Deus é justiça, e ponto final. E não há nada que tire esses atributos dele. Por quê? Porque quando eu e você passarmos por dificuldades permitidas pelo próprio Deus, provocadas pelo nosso pecado ou não, nós temos que lembrar: o nosso Deus não deixou de nos amar, o nosso Deus não deixou de ser bom, o nosso Deus não cancelou a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem dos filhos dele, e Ele continua trabalhando na sua vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à escravidão, mesmo em meio a doenças terminais, mesmo em meio à falência, o Senhor continua sendo bom. Isso é muito importante, porque tudo que o inimigo quer é que você duvide da bondade de Deus. Foi exatamente isso que o diabo fez com o nosso Senhor Jesus no deserto. Acaso tu és filho de Deus? O que o diabo fez no deserto com o nosso Senhor Jesus foi questionar a identidade dele. A nossa identidade não é o que as pessoas falam que nós somos. A nossa identidade não é o que a igreja fala que nós somos.
A nossa identidade não é o que o mundo fala que nós somos. A nossa identidade é o que Deus fala que nós somos. E se nós somos filhos de Deus, a nossa identidade está nele. E não há nada que possa mudar isso em nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome dele. Apesar da nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. Mesmo quando ele permite que o povo dele seja escravo na Babilônia, ele continua sendo fiel, ele continua sendo bom, ele continua sendo justo. É muito importante você compreender isso, porque o tema que nós jogamos hoje é um tema difícil, né? Você muda a história. E aí você pensa, eu não mudo a história, é Deus que muda a minha história. Mas é óbvio, o tema é colocado porque Daniel, essa pessoa que se identifica como filho de Deus, toma algumas decisões em meio à escravidão, em meio aos problemas. E Deus requer que nós tomemos algumas decisões em meio às dificuldades e aos problemas. Meus irmãos, mais cedo ou mais tarde a dificuldade vai bater na sua porta. Eu não torço para que isso aconteça, mas isso é da vida. Mais cedo ou mais tarde, alguns de nós, infelizmente, alguns de nós aqui terão doenças terminais. Alguns de nós perderão parentes por acidente. Alguns de nós passarão por falência. Nós não sabemos. Alguns de nós terão Alzheimer. Alguns de nós terão doenças no final da vida, ou no meio dessa vida que nós nunca desejamos. Alguns de nós. Qual será a nossa reação diante dessas coisas, quando elas virem? Será que nós vivemos a vida achando que estamos isentos disso? Será que nós vivemos a vida tão ingenuamente achando que nós estamos isentos de um acidente? Isentos de termos problemas com os filhos? Isentos de termos problemas no serviço? Isentos, sendo que a Bíblia mostra o povo de Deus passando por grandes problemas? Seremos nós mais especiais do que Daniel? Seremos nós mais especiais do que o próprio Senhor Jesus, que passou por grandes perseguições, que foi traído pelos seus, abandonado pelos seus discípulos? É muito importante que nós saibamos sobre quem é o Deus que nós servimos, o Deus que nos deu uma nova identidade. Porque a hora que as coisas ficarem difíceis, é a nossa identidade que vai florescer em meio ao deserto. É o que tem dentro de nós, o que vem de dentro de nós. E o Senhor transformou o que tem dentro de nós, louvado seja o Senhor. Mas você sabe a história de Daniel, eu quero tirar algumas lições aqui. Obviamente o rei Nabucodonosor, da Babilônia, ele tinha uma estratégia. Eu quero alcançar os intelectuais de Judá, porque alcançando os intelectuais, eu consigo influenciar o povo também. Se eu conseguir alcançá-los, eles têm muita influência sobre o povo. É o povo que ensina, é aqueles que o povo escuta. Então, se eu alcançar esses líderes, certamente eu alcançarei uma parcela do povo, sem sequer transformá-los em, ou dar duras penas a eles, sem sequer bater neles, sem sequer obrigá-los. Mas sim, eu vou pegando pelo convencimento. E se eu pegar esses jovens inteligentes, esses jovens capazes, eu vou transformá-los em grandes líderes da Babilônia. E aí o povo, agora escravo, vai seguir esses líderes. Então será mais fácil de dominá-los. Porque uma coisa muito ruim é ter escravos muito rebeldes. E eles faziam de tudo para conquistar esses escravos. Você vai ver isso aqui na Babilônia, depois mais para frente na história você vai ver isso no povo grego, né? Principalmente com Alexandre o Grande, que levava a cultura da Grécia dentro dos territórios conquistados,
para infestar esses territórios da cultura da Grécia, tirando a religião desse povo, foi isso que a Babilônia está fazendo aqui, e dando a cultura grega para esse povo. Hora que vê, esse povo já se misturou com a cultura grega, com as mulheres gregas, e eles já se esqueceram de sua cultura e de seu Deus Yahvé. Uma estratégia muito clara da guerra antiga ou até moderna, né, que temos hoje em dia. Daniel, então, foi escolhido junto com 3 amigos e junto com outras pessoas, diante do povo. E a primeira coisa que Daniel resolveu, que diz no versículo 8, é que Daniel se recusou a seguir as coisas impostas pelo povo da Babilônia. Presta atenção. Quando o rei pede para eles comerem das finas iguarias do rei, Daniel teria que rejeitar a dieta dos judeus. Por que também isso? Porque uma forma de idolatria era o tipo de comida que o pessoal comia. O tipo de comida que um povo antigo comia era uma forma de idolatria. Comia certos tipos de comida porque a divindade mandou comer certos tipos de comida e mandou não comer certos tipos de comida. A obediência à dieta significava idolatria. Hoje nós não temos isso em nosso país, não temos isso em nossa cultura. É por esse motivo e o maior motivo que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. É interessante que eu e você, assim como Daniel, nós receberemos muitas propostas todos os dias da nossa vida. E se você parar para pensar, todas essas propostas pecaminosas que nós recebemos todos os dias envolvem idolatria. Quando você vai para um trabalho, que um homem ou uma mulher te olha atravessado, ele sabendo que você é cristão, casado ou casada, e ele dá em cima de você, isso mexe com a idolatria do eu, ou a idolatria da sensualidade. E ali você vai ter que fazer uma escolha, tá certo? Eu cedo ou não cedo. Quando acontece no seu trabalho, um jeitinho que você pode dar para ganhar um pouquinho mais, para desviar um dinheiro, envolve a idolatria egocêntrica e a idolatria a mamon. E você nesse dia vai ter que fazer uma escolha. Tudo envolve idolatria. Toda raiz do pecado envolve idolatria. Quando você volta para os nossos primeiros pais, qual foi a tentação deles? Terem o mesmo conhecimento que Deus. Egoísmo. Egoísmo. Eu estou pensando em mim. Eu vou tomar a melhor decisão para mim. Idolatria do eu. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu vou tomar as decisões que me farão felizes. Bem-vindo
a idolatria do mundo moderno, a idolatria do eu. Meu filho, quem te faz feliz é o Senhor. Quando você fizer a vontade do seu Senhor, você estará realmente feliz. Quando você não fizer a vontade do seu Senhor, que é o Senhor dos exércitos, você estará sendo idólatra, idolatrando os ídolos modernos ou idolatrando você mesmo para encher o seu ego das coisas que você tem buscado, achando que isso vai te satisfazer, e você vai bater a cara na parede. Por isso que Daniel resolveu firmemente. Perceba que eu provoquei aqui coisas do dia a dia, para mostrar para vocês que as coisas do dia a dia não são apenas decisões que nós tomamos, erros, pecados. Coisas do dia a dia são idolatrias, ídolos que nós vamos alimentando. E nós devemos rejeitar esses ídolos. Rejeitar esses ídolos. Daniel rejeitou isso. E ele rejeitou tendo uma atitude firme. Se você prestou atenção até aqui, você percebeu que eu fiz algumas afirmações no início do sermão. Essa crença no Deus que você crê ou te alcançou vai definir muita coisa na hora do desespero, para você não cair nas tentações do inimigo, que vão te falar: Deus prometeu cuidar de você, cadê Ele? Ele está deixando você passar por isso. Ele não te ama tanto assim. Será que Deus é amor? Se você tem todo o poder, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Interessante, né? Como as coisas do dia a dia, os pecados do dia a dia vão nos seduzindo. E meus irmãos, se tem alguém que conhece cada um de nós, é o inimigo das nossas almas. É bem possível que ele conhece mais a gente do que a gente mesmo. O diabo. Ele nos conhece. E adivinha o que ele vai oferecer de bandeja para nós? Algo que nós temos dificuldade. Ídolos que a gente luta. Se o ídolo é dinheiro, vamos tentar alguma coisa no serviço. Vamos fazer assim, vamos ganhar um pouco mais, vamos levar isso para casa. Se o ídolo é a sexualidade, eu vou te apresentar um grande homem e uma grande mulher. E esse homem e essa mulher é bem melhor que a tua esposa. É mais bonito, é mais formosa. Vai, se delicie nela. Se o ídolo é poder, posso, se você cortar esse caminho aqui, te transformar no próximo gerente. Mas você tem que fazer algumas coisas por mim, erradas. Mas você ganhará a próxima promoção. O diabo sabe com que a gente luta. E ele não vai oferecer coisas que hoje não fazem muito sentido para você. Ele não vai oferecer essas coisas. Interessante que Daniel seria já um dos mais poderosos de Judá. E ele foi. Só que você só tem que fazer uma coisinha, Daniel. Comer a comida do rei. Você só tem que fazer uma coisinha, meu irmão. Passar o pano para mim, que sou o seu patrão, nessas notas frias, falsas. Você só tem que fazer uma coisinha. Se chegou 10 caixas, coloque 9 caixas no serviço. Você só tem que fazer uma coisinha. Vou te apresentar mais uma linda mulher ou um lindo homem.
O diabo nos oferece coisas que nós lutamos. E o que nós aprendemos com Daniel é que ele resolveu rejeitar ofertas aparentemente vantajosas por fidelidade a Deus. O apóstolo Pedro, lá na frente, ele sendo tentado a não falar do Senhor Jesus, ele responde para os seus opositores: o que importa para nós é obedecer ao meu Senhor. Será que nós estamos tomando essas decisões no dia a dia? Essa é uma pergunta muito importante que nós fazemos. Meu amado irmão, você não vai cair no buraco no primeiro dia. Você vai ir pegando coisas, cheiro, você vai se perfumando das coisas do inimigo. É só uma comida. É só uma comida, poderia dizer Daniel, não é verdade? Eles já não eram escravos? Eles foram escravos por vontade de Deus. Eu fico imaginando se Daniel, com todo respeito, fosse nós brasileiros, né? Que damos um jeitinho em tudo. Deus permitiu que nós fôssemos escravos. Então Deus até permitiu que eu comesse a comida do rei. Ele sabe do meu coração. Ele sabe, Deus vê o meu coração. Eu vou comer aqui essa comida do rei, eu vou participar dessa festa a outros deuses, eu vou fazer isso ou aquilo, mas Deus está vendo que eu só estou ali de corpo presente. Às vezes a gente pode fazer isso, não é verdade? Deus entende as minhas fraquezas. Foi Deus que me criou assim. Irmãos, enquanto nós não tivermos firmeza naquilo que a gente crê, nós vamos continuar escorregando em coisas que o inimigo coloca de bandeja para nós. O profeta Daniel, ele não cogitou outra possibilidade. Ele não cogitou outra possibilidade. E é interessante que aqui mostra o texto, quando fala das comidas, mostra que Daniel, ele teve criatividade para sair daquilo. Porque é óbvio, se Daniel apenas rejeita a comida, ele seria morto. Talvez isso nem seria considerado um mártir, seria considerado um tolo. Ele seria morto, poderia ser, poderia até ser. Mas o que ele deu? Criatividade. E se a gente fazer um teste? E se a gente seguir esse caminho? Meu patrão, e se a gente fazer esse caminho aqui? Vamos tentar. Eu tenho outro caminho, Deus me ajuda. Eu estou tendo uma oferta aqui no meu trabalho difícil, que eu vou te desonrar. Deus me dê outro caminho em nome de Jesus. E se a gente tentar essa coisa aqui? Meus amados, um dia eu escutei uma pregação do pastor lá de Rio Preto e foi muito bonito. No caso, ele pregou sobre o dia do Senhor, nós reservarmos um dia para o Senhor. E aí, dentro da igreja, tinha um rapaz que era dono de um supermercado, que abria todos os dias. Todos os dias ele abria. E por motivos espirituais, aquela pregação tocou o coração. E ele falou, mas como que eu vou fazer? O mercado vende todo dia. O mercado está bombando. Sábado e domingo até a hora do almoço, sei lá como é que era, mais ou menos assim, só para a gente pregar um princípio aqui. E ele falou, a nossa igreja se reúne ao domingo, aos domingos. E ele tirou um tempo de jejum e oração diante do Senhor. Falou, Deus, me dá uma estratégia. Meu irmão não é cristão. Eu preciso falar com ele, o mercado é dele também, mas eu não posso deixar lá. Até que
Ele pegou um funcionário, ele falou: de domingo, paga-se a mais por serviço no mercado. Faz as contas de quanto está entrando no mercado e o quanto a gente gasta no mercado. Uma semana depois ele vai para o seu irmão mostrando: eu quero te mostrar que o nosso mercado dá prejuízo de domingo. Eu quero sugerir fechar o mercado. O irmão dele aceitou e ele entendeu que aquilo foi um direcionamento de Deus para ele. Ele pediu: Deus, me ajuda eu não brigar com meu irmão e sócio. Me ajuda, me dê um direcionamento, porque eu entendo que eu preciso tirar um tempo para o Senhor. Eu preciso tirar um dia para o Senhor. Eu preciso tirar um tempo de descanso para o Senhor. Eu preciso desse tempo do Senhor. Então, às vezes, você está lutando, peça criatividade a Deus. Peça, fala: Deus, me dê uma ideia aqui. Nós vamos começar um trabalho aqui com crianças, me dê uma ideia, Senhor. Nós vamos fazer, me faz ter criatividade, me faz chamar, me faz fazer um vídeo diferente, me faz chamar pessoas, ou ideia para o dia aqui, para atrair mais crianças, falar com crianças. Me dê uma ideia no meu serviço, Deus, coloca uma ideia nova na minha cabeça do Senhor, em nome de Jesus, porque eu quero te obedecer, eu quero te honrar. Deus, me ajuda a sair dessa, ou me ajuda a te honrar mais. Não está dando certo. Porque às vezes o que a gente precisa é só ter uma ideia diferente. É só um direcionamento. Um dia um pastor disse que ele foi pastorear uma igreja e ninguém, absolutamente ninguém, ia nas reuniões de oração. Ele falou: Deus, mas não é possível. Ele resolveu fazer uma pesquisa. Ninguém. Ele falou: qual o seu problema de ir na reunião de oração às 19 horas? Essa reunião já tem há 10 anos na igreja. Meu problema é que eu chego 19h10 do serviço. Meu problema é que eu saio 18h30 do serviço, não dá tempo de eu chegar na igreja, eu quero ir para casa tomar banho. Meu problema é assim, eu não venho por causa disso. Nossa, que grande coisa, ele apenas mudou a reunião de oração para as 20 horas e todo mundo veio para a reunião de oração. Às vezes é isso, a gente está tão no meio, a gente não consegue enxergar, mas peço uma ideia para o Senhor: me ajuda aqui, Senhor. Eu estou trabalhando, eu sou funcionário do meu serviço, me dá uma ideia aqui para melhorar, para o meu patrão economizar, para abençoar mais gente, para vir mais clientes. Que bênção, seja bênção onde você está. Nós somos chamados para sermos bênçãos aonde nós estamos. Daniel resolveu não deixar o seu coração azedar pelos dramas da vida que ele estava passando. Presta atenção. O que Daniel perdeu quando ele foi para a Babilônia? Primeiro, ele perdeu sua nacionalidade. Quando é trocado nome, agora você é do povo da Babilônia. Junto com a nacionalidade, ele perde a identidade. Você sabe o valor do peso dos nomes da Bíblia. O que logo que ele chegou na Babilônia mudou? O nome. Mudou-me. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar. Ele perdeu a sua identidade, onde Daniel significava Yahvé, ou Deus é meu juiz. Beltesazar significava príncipe de Bel, um deus pagão. Ele perdeu isso. Ele perdeu sua nacionalidade, ele perdeu sua liberdade, ele perdeu as raízes da sua religião.
Você lembra? Os tesouros foram roubados aqui, foram levados todos para a Babilônia. Eles foram tirados da Babilônia. E Deus havia escolhido um local para se manifestar dentro do templo. Fora do templo não tem adoração, manifestação de Deus, entre aspas. Longe do templo não tem isso. Ele perdeu sua vida comum dentro da igreja. A força dos irmãos não tem mais, só tem adoração pagã agora, só tem outras religiões, outros deuses. Mas apesar disso, ele se manteve firme. Ele quebrou o que muita gente ainda acredita, que o homem é fruto do meio. Como se o homem fosse uma página em branco, então ele é jogado lá em algum lugar e o meio escreve o que ele é. A Bíblia mostra que o meio é fruto do homem. O meio é fruto do homem. Se você tirar um bebê de uma mãe, jogar ele numa selva, ele crescer e formar uma cidade, nessa cidade terá corrupção. Nessa cidade terá as coisas, mas ele nunca viu corrupção na vida dele. A corrupção é brotada do coração. Óbvio que ninguém nega que às vezes o meio pode nos influenciar, mas até quando? Até o que o meio vai influenciar a sua vida? Cadê as nossas raízes? Daniel estava num meio aqui que não tinha mais adoração. Não tinha. Se você estiver no meio dos seus amigos que zombam do Senhor, você vai zombar também? Se você estiver no meio dos seus amigos que praticam todo tipo de promiscuidade, você vai praticar também? Daniel estava nesse meio. É por isso que a ênfase bíblica diz: resolveu firmemente. Resolveu firmemente. Resolveu firmemente rejeitar qualquer oferta para se manter fiel a Deus. Meus amados irmãos, a questão de Daniel e nossa não é o que fizeram com Daniel, porque tiraram tudo dele. A questão de Daniel é o que Daniel fez a partir do que fizeram com ele. É muito interessante isso. Você pode justificar, o pecado que tem cometido por causa de traumas. Mas eu fiz isso. Eu sou assim porque lá atrás meu pai fez isso. Eu sou assim porque eu fiz isso. É interessante que Daniel não justificou nada por causa dos traumas que ele passou. É interessante que pessoas, filhas de não crentes, viram crentes, tomam decisões. É interessante que filhos de viciados não são viciados. E outros dão desculpas porque viu o pai ser viciado. Até quando nós vamos ficar dando desculpas para os nossos pecados, sendo que o Espírito Santo habita em nós? Ou a Bíblia é mentirosa? Óbvio que tudo que você viveu influencia a sua vida, mas o Senhor é maior do que a sua história, seus traumas. Foi tirado tudo de Daniel, a sua identidade, foi dado tudo para ele. Aqui você vai ser líder, aqui você vai influenciar, aqui você está com o rei, aqui você vai mandar no povo. A identidade dele é maior do que tudo isso. Meu irmão, a sua identidade é maior do que as suas tentações, do que os seus ídolos. A sua identidade está no Deus dos exércitos que te salvou. Então, em nome de Jesus, você precisa tomar uma decisão e pensar nisso.
rejeitar as coisas que têm te levado para longe do Senhor. É interessante que esses jovens foram agraciados por Deus também. Diz o versículo 17 assim: ora, estes 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência, mas a Daniel deu a inteligência de visões e sonhos. O mesmo Deus que permite nós passarmos por dificuldades é o Deus que nos dá ferramentas para passarmos por elas. O mesmo Deus que nos permite passarmos por dificuldade é o mesmo Deus que nos dá ferramentas em meio a elas para passarmos por elas. É interessante que mesmo Deus que permite é o Deus que cuida em meio às. O mesmo Deus que abre as portas para a dificuldade é o Deus que estará com você em meio a elas. Esse nosso Deus é realmente maravilhoso. Daniel sabia disso, que Deus estaria com ele. Ele resolveu firmemente não se corromper. E é interessante aqui que Daniel tinha certeza que Deus iria abençoá-lo. Mas olha o que acontece com Daniel. Tudo passa. Tudo passa. Nabucodonosor passou. E Daniel permaneceu. Passaram outras coisas. E Daniel permaneceu. Fazendo o quê? Influenciando pessoas. Obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Meu irmão, eu terminaria essa mensagem em primeiro lugar afirmando que Daniel vai para a Babilônia e ele já é filho de Deus. E o primeiro lugar aqui que eu falo para você é que se você ainda tem dúvida, entregue sua vida totalmente ao Senhor. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Mas em segundo lugar, você precisa tomar algumas decisões sérias em sua vida. Às vezes, decisões radicais, para obedecer esse Deus que já te salvou. Isso é bênção para você. Isso é bênção para outras pessoas. Porque um servo de Deus, obediente a Deus, onde ele vai, mesmo que as pessoas não gostem dele, ele é bênção nessas localidades. Ele ama pessoas. Ele fala do amor de Deus para pessoas. Então, em nome de Jesus, fique firme. Tome decisões que vão mostrar a sua fidelidade a Deus. E isso é muito importante. Interessante que essa primeira prova de Daniel poderia tê-lo matado, né? E aí ele venceu essa prova, certo? Então venceu essa prova, acabaram as provas? Não. A vida é igual à fase dos videogames, né? Você passou o primeiro chefão, vai para um mais difícil. É interessante a vida. Depois disso, qual foi a prova de Daniel? Ele vai para a cova dos leões. Hoje nós sabemos da história. A história já está contada. Já está contada. Então nós podemos afirmar que Deus deu uma pequena prova para Daniel, para depois dar uma prova maior a ele. Nas duas o Senhor os livrou, ou o livrou. Mas nas duas, Daniel foi fiel. Daniel foi fiel. Deus também honra aqueles que
o honra. A Babilônia caiu, Daniel ficou. Nabucodonosor morreu, Daniel continuou exercendo a sua bendita influência. Meus irmãos, nós vivemos essa vida, nós não vivemos essa vida com o objetivo de influenciar pessoas. Mas quando nós obedecemos a Deus em primeiro lugar, certamente nós influenciamos pessoas. Não tenha dúvida disso. O seu objetivo não é transformar pessoas, é Deus que transforma. Mas quando você obedece a Deus, certamente você influencia para a transformação de pessoas. A história de Daniel já foi contada, as suas decisões. Eu diria que Deus requer de nós fidelidade. Para até quando as pessoas testemunharem sobre as nossas vidas ou forem falar de nós, as pessoas falem, ali tem uma pessoa que realmente pagou o preço. Ali tem uma pessoa que Deus transformou e resolveu pagar o preço. Essa pessoa sofreu a vida inteira, mas permaneceu fiel. Essa pessoa estará no gozo do seu Senhor. Espero que nós sejamos encontrados assim, por Deus e pelas pessoas. Porque certamente nós teremos banquetes. E nós vamos ter que tomar uma decisão. Qual ídolo a gente vai obedecer? Que a nossa decisão seja obedecer sempre o nosso Senhor. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.